Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes da gente começar, não esquece, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e se puder, ativa as notificações para ficar ligado toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, começando pelo começo, né? Afinal, são diversos assuntos para a gente falar hoje por aqui. Vou começar falando sobre o jogo de ontem, né? Que o Inter acabou vencendo o São José por 2-0 em uma atuação que talvez não tenha convencido tanto a torcida, principalmente ali no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo a equipe se encaixou melhor, principalmente com a entrada do Alan Patrick, que na minha opinião é o grande diferencial da equipe, né? Como eu já havia adiantado para vocês no vídeo de ontem, a entrada do mercado não deveria ser a única mudança, e realmente o Mano acabou poupando o Alan Patrick, que começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo no lugar do alemão, que começou como titular, né? Eu até disse no vídeo que não acreditava que o Mano jogasse com um esquema com três atacantes, né? Com Pedro Henrique, Wanderson e Alemão, porque ele já havia tentado isso contra o Novo Hamburgo fora de casa e não deu nada certo. Mas ele acabou tentando e depois na coletiva ele explicou que queria fazer esse teste dentro de casa. Não deu certo, espero que não se repita, pelo menos com o alemão, mas a tendência é que isso não aconteça novamente. Enfim, o Alan Patrick entrou no segundo tempo justamente no lugar do alemão, o Pedro Henrique foi para fazer a função de 9 e as coisas começaram a andar um pouco melhor. O Wanderson caiu pelo lado esquerdo, que é o lado preferencial dele, e justamente o Wanderson, depois de um arremate do Alan Patrick, deu uma assistência para o Pedro Henrique, que novamente, como 9 oportunista, fez o gol que deu um alívio nos torcedores e também na equipe do Inter, que começou a jogar um pouco mais. E depois, já no final do jogo, com a entrada do Luca, quem diria, o Luca, que vinha sendo criticado pelos torcedores nas partidas em que havia entrado, né? Acabou fazendo um belo gol de cabeça, torneou de cabeça no cantinho, a bola ainda toca na trave, um gol muito bonito, de fundamento, de camisa 9, de quem conhece do riscado. Então o Luca aí pode estar cavando não uma vaga no time titular, até porque tem gente chegando para ocupar essa posição e depois a gente vai falar sobre isso, mas pode estar cavando aí pelo menos uma chance de jogar mais regularmente, né? Enfim, o Inter chega a 16 pontos, encaminha a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho e só tem mais um jogo antes do Clássico Grenal. E aí, é claro, a gente pensa primeiro no jogo do Aimoré, mas a cabeça de todo mundo tá no Clássico Grenal. Até por isso, eu separei aqui a lista dos jogadores pendurados que, se tomarem um amarelo contra a equipe do Aimoré, desfalcam o Colorado no Grenal. E são eles: o lateral Fabrício Bustos, os meio-campistas Johnny e Carlos de Pena, o alemão e também o Pedro Henrique. Pedro Henrique tomou um amarelinho ontem. Agora confesso que não me recordo. Não, foi porque ele chutou a bola depois que o juiz já tinha pitado, uma coisa assim. Enfim, Pedro Henrique levou o amarelo. Portanto, se jogar contra o Aimoré e tomar um amarelo, fica de fora do Grenal, o que seria um prejuízo incalculável, né? E o René, que já estava pendurado, fez uma falta extremamente boba no jogo de ontem, acabou levando o terceiro amarelo e não joga contra o Aimoré, mas vai estar limpo para o Grenal. Até o Tiger Junk deu uma informação de que logo depois que ele tomou o amarelo, ele foi conversar com o Mano e deu uma risadinha, né? Então, há grandes chances dele ter forçado esse cartão para dar uma descansada também contra o Aimoré. Eu já havia dito isso para vocês, que o René e o Alan Patrick eram os jogadores
de mais idade que haviam jogado praticamente todos os jogos, e o René acabou jogando esse jogo, o Alan Patrick não, mas no próximo jogo o Alan Patrick deve jogar e o René não irá jogar, pois está suspenso. Vamos falar um pouquinho também sobre as contratações. Afinal, o Inter encaminhou a contratação do zagueiro Nicolás Hernandes, zagueiro canhoto, também pode jogar improvisado na lateral esquerda do Atlético Paranaense. Ele foi revelado no Atlético de Medellín da Colômbia, jogou também no Independiente Santa Fé e foi contratado junto ao Atlético Paranaense em 2021. Na temporada de 2021, ele fez bastante jogos, inclusive foi titular naquela campanha do Atlético que foi campeão da Sul-Americana em cima do Red Bull Bragantino. Mas em 2022 ele perdeu espaço, principalmente depois daquela goleada sofrida pelo Atlético contra o The Strongest lá na Bolívia. Eles levaram 5-0, se eu não me engano o técnico ainda era o Fábio Carille, e a cobrança foi forte em cima do Nicolás Hernandes e do outro zagueiro que foi seu companheiro de zaga. Enfim, ele perdeu muito espaço já em 22 e em 2023 ainda não jogou nenhuma partida, tinha contrato até o meio do ano e foi liberado pelo Atlético Paranaense para acertar com o Inter. Ele tinha negociações em andamento com o Fortaleza, mas o Inter entrou no meio do caminho, se atravessou. Essa aqui é uma contratação aprovada e indicada pelo Paulo Autuori, que passou aqui pelo Inter, ainda tem contatos dentro do clube e aprovou a contratação desse jogador. Lembrando que o próprio William Thomas, né, que já havia trabalhado no Atlético Paranaense, também deve ter informações lá de dentro sobre esse jogador. Confesso que não conhecia, busquei algumas informações, tem muita gente que não gosta, tem gente que acha que pode ser um cara útil para grupo. Eu, pelo menos, acho sempre interessante ter zagueiros canhotos e zagueiros destros. A gente não tinha mais um zagueiro canhoto desde a saída do Cuesta, então pode ser sim bastante útil o Nicolás Hernandes. Contratação muito bem encaminhada. Além dele, existe um outro nome que ainda não foi descoberto, ou melhor, divulgado. Afinal, o Vaguinha, que hoje é o repórter mais bem informado de Inter, tem uma informação de que o Inter acertou a contratação de um grande camisa 9. Isso mesmo, um grande cara que lota aeroporto e que já chega driblando no Salgado Filho. Ele, por questões de coloradismo, não divulgou o nome, ele sabe quem é, e essa pessoa de dentro do clube que disse para ele, o jogador, também disse que não está assinado e, portanto, se for divulgado o nome, pode atrapalhar as negociações. Eu, na vez dele, faria o mesmo. Talvez meu coloradismo também fizesse com que eu não divulgasse o nome. Segundo ele, é um jogador que é para a torcida se empolgar bastante e que é para lotar aeroporto. Vamos ficar no aguardo, né? Segundo ele, essa informação pode vazar ainda na sexta-feira. Vamos ficar de olho, com certeza, se vier esse camisa 9 aí, estaremos muito empolgados e vamos estar reforçando aí o elenco ainda para o Campeonato Gaúcho. Me parece que a direção entendeu a importância de contratar reforços o mais cedo possível, né? Visando que, caso eles não cheguem até o dia 23 de fevereiro, que é o prazo máximo de inscrição no Gauchão, só vão poder jogar lá em abril. Portanto, ficariam praticamente um mês parados, né? Só treinando. Então, acho importante essa tomada de decisão da direção em contratar os jogadores ainda pro Gauchão. Valeu, gurizada! Se gostaram do vídeo, não esquece, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Fiquem ligados aí que pode sair, pode vazar o nome do camisa 9 ainda hoje e eu vou trazer vídeo aqui no canal. Valeu!